Mais um brief diário hoje para o dia 27 de janeiro de 2015. Meu nome é Alexandre Ferreira, vou investir na bolsa.com.br. Vou fazer uma análise aqui gráfica do Ibovespa, Petrobras, Vale, índice futuro, juros, dólar e falar um pouco das ações que podem gerar compra ou venda para mim amanhã, né? Falar aqui os aspectos gráficos do mercado. Aqui essa análise é focada aqui no curto prazo, no gráfico diário, onde a gente vai analisar aqui os gráficos, né? Analisar, por exemplo, aqui o gráfico do Ibovespa, e você pode ver que cada candle, cada barra dessa daqui, que é chamada candle, é um dia de negociação. Então, por exemplo, hoje, esse dia aqui, 26 de janeiro, foi o que aconteceu no mercado de ações, essa barra que vai ao dia de hoje, que caiu 0,41%. Se você está chegando aqui agora, dá uma acessada lá no voinvestirnabolsa.com.br, tem aqui o guia do iniciante, como investir no mercado de ações, escolher uma corretora, qual a melhor corretora e aprenda um pouco mais sobre o mercado de ações. Clica aqui no Vou Investir na Bolsa em curtir, então você dá uma curtida aqui. Todas as operações que eu estou fazendo eu compartilho com você. Hoje eu fiz uma operação aqui em opções de um nível um pouco mais avançado. Foi uma operação de alto risco e eu vou falar por que alto risco, porque esse risco tão alto aqui desse mercado. Então, voltando ao assunto aqui, o Ibovespa trabalha agora dentro de uma tendência lateral. Uma tendência lateral porque eu não tenho aqui uma definição. Se você der um zoom aqui do mercado, o que é que vai acontecer? Você vai ver que isso aqui era uma tendência de alta, tá vendo aqui? Se você estivesse olhando o mercado aqui, você veria que eu tinha um fundo acima do fundo anterior, um fundo acima desse fundo anterior, um topo acima do topo anterior e um topo acima do topo anterior. Ou seja, isso aqui é uma tendência de alta. O mercado ele sobe e desce, sobe e desce. Quando chegou aqui, o que é que muita gente viu? Caiu, então está na hora de comprar. Então muita gente começa a comprar aqui, porque comprou aqui se deu bem, comprou aqui se deu bem, comprou aqui se deu bem. E aí o que acontece? Sobe e recua. Quando o mercado perde esse fundo aqui anterior, então ele já não está mais em uma tendência de alta, está em uma tendência de baixa. Porque eu vou ter fundo abaixo do fundo anterior, fundo abaixo do fundo anterior, topos abaixo dos topos anteriores, e aí a gente segue dentro de uma tendência de baixa. Depois a gente volta, faz aqui um fundo um pouco acima do fundo anterior, um topo acima do topo anterior, e todo mundo fica feliz aqui achando que o mercado vai começar a subir novamente. E aí ele cai, perde esse fundo e ingressa agora em uma tendência de baixa, onde eu tenho aqui fundo abaixo do fundo anterior, topo abaixo do topo anterior, e aí a gente continua, né, analisando aqui, dando zoom no mercado, e a gente vai ver que dessa vez o que foi que o Ibovespa fez? Fez um topo abaixo do topo anterior, fundo acima do fundo anterior, e a gente seguiu aqui uma indefinição. Essa indefinição acaba quando eu faço aqui. Quer dizer, esse é afunilamento, né? O mercado ainda está lateral, está indefinido. Mas acaba quando eu tenho aqui o topo, o fundo no mesmo nível aqui do fundo anterior, e eu tenho agora um topo no mesmo nível do topo anterior. Então eu tenho aqui um retângulo sendo formado, e operar em retângulo é muito fácil, né? É o seguinte, é comprar aqui na base do retângulo, vender aqui no topo aqui do retângulo. E quando é que vai ter a confirmação aqui mesmo desse topo? Quando eu perder a mínima de hoje, em 48 mil pontos, 48.004. Então, se eu perder essa mínima amanhã, aí eu vou focar nas ações em tendência de queda. Se eu violar essa máxima daqui em 50.281 pontos, aproximadamente, essa região aqui, se eu começar a subir, voltar para essa região e conseguir romper esse topo, aí eu posso ter uma sinalização positiva e aí eu vou focar somente em comprar ações. Então, trabalhar aqui é para quem, né, está disposto a correr risco, para quem já é um profissional, para quem já tem experiência no mercado, porque não é fácil. Você vai estar apostando aqui 50% para alta e 50% para queda, né? Então, aqui não é uma tendência muito clara. Então, eu vou procurar, operando aqui, eu vou esperar as ações que já estão em tendência de alta para operar essas ações, e aí fica mais fácil. Então, essa aqui é a tendência do mercado, do Ibovespa, né? Se violar aqui os 50.280 pontos, 281, a tendência é que suba mais forte. Se perder principalmente essas últimas mínimas aqui, a tendência é que caia com mais força. No dólar futuro, eu vou colocar aqui o dólar futuro no gráfico perpétuo e cheio aqui. Então, o contrato futuro do dólar, né, segue aqui dentro de uma tendência de baixa.
Então eu já vinha falando isso, que se perdesse essas mínimas aqui em 2.619, a probabilidade era que buscasse esse patamar. Se eu perder esses 2.566 em fechamento, ou seja, fechar algum dia abaixo dessa linha vermelha, eu tenho tudo para que o dólar caia mais e venha buscar os 2.513. Para quem está chegando aqui agora, esse 50% aqui quer dizer que é a metade de toda essa movimentação de alta aqui. Então, são números de Fibonacci. Mais à frente você vai saber um pouco mais sobre isso. Eu tenho planos aí para começar a fazer cursos novamente aqui no mês de fevereiro, voltar todos os meus cursos aqui, fazer um curso de FIBO, de análise técnica e tal, de opções. Depois a gente vai falar mais sobre isso. O dólar, então, está ainda dentro de uma tendência de baixa, o que favorece aqui, né, se o dólar cair, a maioria das vezes favorece aqui uma movimentação de alta no Ibovespa. Juros futuros, aqui lá para 2017, o DI, o vencimento de 2017 também segue aqui dentro de uma tendência de baixa, né? Então os juros tentando aqui buscar romper aqui essa máxima em 12,57, ainda está difícil de acontecer, mas hoje eu tive uma alta aqui nos juros de 0,57, mas o viés ainda é de baixa. Volta a acelerar na queda se perder essas mínimas aqui, então juros e dólar, tendência de queda, bolsa indefinido. Petrobras. Antes de Petrobras, eu vou falar um pouco do Infut aqui, no gráfico perpétuo também. O Infut também segue indefinido, assim como está indefinido no Ibovespa. Porém, se perder a mínima de hoje, abre uma operação na ponta vendedora aqui no gráfico diário. Já no gráfico de 120 minutos, vou colocar aqui, o mini índice, né, já ingressa numa tendência de queda, já abriu hoje aqui com o gap de baixo, né? Abriu com esse gap e depois, quando começou a continuar subindo, mas está na tendência de queda e tem um viés vendedor, então mini índice viés de venda, né? Agora eu vou voltar para o gráfico diário e vou falar um pouco de Petrobras aqui com você. Então o que é que acontece com a Petrobras? E aqui vem a minha operação hoje em Petrobras, a operação na ponta vendedora, né? Petrobras trabalha aqui, começou a subir, né? Começou a trabalhar acima das médias, hoje fecha aqui abaixo das médias e embora tenha aqui uma queda pequena de 0,90%, pode confirmar um novo topo se perder essa mínima daqui em 9,66. Eu fiz essa operação, eu fiz uma operação já apostando aqui na queda da Petrobras. É muito, mas muito arriscado mesmo, porque o correto seria eu esperar perder essa mínima daqui em 9,66 e aí eu faria essa operação, que é o que poderia ser feito aqui para quem não opera com ações mais fortes, nem operações com ações mais fracas aqui, que não opera pelo meu método, né? Então seria aqui, já que eu ia confirmar um topo, porque eu ia confirmar um topo, porque eu tenho essa máxima aqui em 10,46, tenho essas duas máximas aqui, né? Sexta-feira e hoje, abaixo dessa máxima em 10,46, quando eu perco essa mínima daqui em 9,66, aí eu abro espaço para novas quedas, porque eu vou estar confirmando o topo. Então aí se a pessoa, né, se o investidor, se o trader, o especulador aposta nesse topo, então o mais prudente seria colocar uma ordem de venda aqui em 9,65. Coisa que eu não fiz, já apostei numa queda hoje mesmo pelas opções, comprei opções de venda. Mas se eu estivesse comprado, eu não deixaria meu stop aqui também não. Se eu estivesse comprado e eu estaria comprado aqui, né, desde o dia 16 de janeiro, meu stop continuaria aqui abaixo de 8,64. Né? Até agora, desde a compra da Petrobras, o lucro de quase 5%. A Petrobras fica boa, melhora mais ainda para a compra se eu conseguir violar essa máxima em 10,46. Aí eu vou ter aqui um zigue-zague ascendente acima da média, a média aqui é azul claro, né? E aí eu posso ter uma movimentação mais intensa na ponta compradora. Então, resistência agora da Petrobras, a primeira 10,46, que é esse último topo. Segunda resistência aqui, essa 10,99, e é a principal resistência. Suporte só abaixo desse último fundo aqui, em 8,64. Então, fica assim. Perdeu 8,64, tendência é que caia e caia muito mais forte. Violou aqui os 10,46, a tendência é que suba e busque os R$11. Se eu estivesse comprado e quisesse sair logo do papel, colocaria um stop aqui abaixo de 9,66.
Se eu for olhar o gráfico de 120 minutos, que é o gráfico que eu opero também, eu vou ver que eu tenho aqui uma correção, né? Então, se o mercado voltar a cair e perder essa mínima daqui, eu vou ter um pivô de baixa no gráfico de 120 minutos. Então, eu tenho aqui uma queda, uma lateralização, que é um indicativo de força vendedora de fraqueza na compra. Se eu perder essa mínima daqui, a tendência é que caia mais forte ainda. Então, esse aqui é o que eu tenho para Petrobras. E a operação que eu fiz foi essa aqui, a PetriN10, que é uma operação na ponta compradora de opções de venda, que é um nível um pouco mais elevado, né? Qual é o risco? Eu comprei aqui nesse candle, quando violou essa máxima em 73 centavos, uma aposta que a Petrobras, a ação, caísse e que as opções subissem, né? O stop ficaria aqui amanhã, né? Se perder aqui, ó, 63 centavos. Então, o risco aqui foi de 15%. Obviamente que eu comprei poucas ações. Eu fiz o ajuste, poucas opções, eu fiz o ajuste lá para não perder 1% aqui do meu capital. Então, isso aqui foi o que eu fiz em Petrobras, né? Se a Petrobras voltar a subir, eu fico de olho na Petri B10, coisa que ainda está em tendência de queda. Obviamente que eu não opero, né, o gráfico, não faço análise técnica de opções, eu faço análise técnica da ação e aí eu procuro, né, me adaptar aqui às opções no gráfico de 120 minutos. Tem muitas críticas em relação a isso, mas eu não estou nem aí para as críticas, eu quero ganhar dinheiro. Então, se o cara fala que não pode operar análise técnica em opções, mas eu ganho dinheiro com isso, estou nem aí, né? Se o cara está falando que pode ou não pode. Quem vai ganhar ou perder sou eu, né? Eu que sou responsável aqui por meu dinheiro. Então, volto aqui ao assunto, Vale 5 no gráfico diário. Então, o que é que acontece aqui com a Vale 5? Vale do Rio Doce, eu já tinha falado, né, no vídeo da sexta-feira, que se a Vale perdesse 18,10, muita atenção aqui a esse suporte, a tendência é que caísse com mais intensidade e o viés era baixista, porque eu já estava aqui vendedor no histograma, né? Eu falei tudo isso na análise de sexta-feira e hoje a ação cai 4,59% e a tendência é que busque agora essa última mínima daqui em 15,50. Então eu não tenho nenhuma compra aqui na Vale do Rio Doce, não sou comprador de compra contra a tendência, então eu aguardo aqui que novos ventos venham, né? Inicialmente eu tenho que Vale do Rio Doce está em tendência de queda, em tendência de baixa, e eu não opero ações em tendência de baixa na ponta compradora. No gráfico dos 120, eu falei isso aqui já na sexta-feira, né? Que ingressou aqui numa tendência de baixa. Por quê? Porque aqui eu perdi essas mínimas aqui, tinha uma reta aqui de sustentação que foi perdida e tudo mais, e a ação está em tendência de baixa. Para comprar amanhã, assim, eu estou voltando aqui com minha tabela, né? Eu recebi muitos e-mails pedindo para que eu voltasse, então eu voltei com a tabela aqui das ações para comprar e para vender. Então, as ações que a gente está acompanhando aqui são essas ações, Hipermarcas, Ambev, todas aqui com lucro, que o método está vendido Banco do Brasil, Sabesp e Braskem. Vou falar um pouco sobre essas empresas aqui, né? A Braskem hoje teve um dia aqui de alta, até que fim para quem está aqui desesperado, né? Que não é o meu caso. Hoje teve um dia de 1,32% de alta, mas ainda não gera nenhuma saída pelo alvo móvel. Desde a venda que a gente fez aqui em Braskem até agora um lucro de 24% praticamente, né? 24,77%. Então, muita gente ganhando aqui com a queda da Braskem. Então você vê que no mês de janeiro a gente teve alguns stops. Os stops foram sempre ali de 3 a 4%, mas só esse lucro aqui da Braskem, que vai dar aqui uma média no final de uns 20% de lucro, já vai dar para lucrar, né? E cobrir aqueles stops que a gente teve. Fora os lucros que a gente teve aqui com Petrobras, com outras empresas, né? Então Braskem, a gente segue na tendência, segue dentro de uma posição vendida. Assim como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil segue aqui o stop acima da máxima 22,77 de uma posição vendida. Então, se amanhã for estopado, se violar aqui os 22,77, sai com lucro de 3,5%. Então, eu coloco aqui Banco do Brasil, gera saída da venda, né? Da venda pelo alvo móvel, né? Aqui eu vou colocar se violar a máxima, vou colocar aqui, Então aqui ficou bom, né? Se violar, gera saída na violação da máxima de 26 de janeiro de 2015, a máxima de hoje aqui, então saída em Banco do Brasil.
Sabesp também agora, né, um pouco de Sabesp, que é outra empresa aqui que o meu método está vendido, então a gente já saiu pelo alvo 10, então eu fiz essa venda com você também aqui, você que me acompanha sempre, gerou saída pelo alvo 10 e hoje, né, caiu mais uma vez, caiu 1,85%, até agora 21,5% de lucro em Sabesp, também duas operações que foram bastante lucrativas aqui para a gente. Então, na ponta compradora, então isso aqui foram as ações na ponta vendedora, né? Na ponta compradora eu tenho Iguatemi. Iguatemi é uma operação que está me chamando aqui a atenção, que gera uma saída na ponta compradora, né? Pelo alvo móvel. Então a compra foi aqui, a compra da Iguatemi foi aqui, né? No dia 9 de janeiro. Então até agora vai ter uma venda aqui, uma saída com mais ou menos 0%, mas empatado aqui. Se perder, só sai da Iguatemi se eu perder essa mínima daqui em 24,90. Então, Iguatemi gera uma saída aqui da ponta compradora pelo alvo móvel 0 a 0. Para comprar amanhã, eu tenho Bradesco somente, né? Então, estou de olho aqui em BBDC4. Essa operação aqui, essa ação pode gerar uma compra. E aqui eu vou dar mais falar um pouco mais sobre o Bradesco. Então hoje o Bradesco subiu 1,61%. Eu já tinha falado que poderia gerar uma compra, né? Hoje aqui, se violasse 36,05, não gerou essa compra aqui. Então o Bradesco pode gerar compra aqui amanhã, se violar aqui os 35,97. Se isso acontecer, eu vou ter um stop de 13,5%. Então vale bastante atenção, vale bastante dar atenção aqui a essa empresa, que eu tenho também uma LTB aqui, né? Então eu tenho uma LTB, uma linha de tendência de baixa no Bradesco, que se for rompida para cima, essa ação tem tudo para subir. Então de olho aqui em BBDC4 para uma alta. Além disso, no gráfico semanal também está indeciso, né? Então eu vou esperar aqui para ver se vai gerar essa compra. Então volta aquele aspecto que eu falei no começo. O Ibovespa está indeciso, né? Então eu vou procurar algumas ações para comprar. Eu só tenho somente Bradesco para comprar amanhã, somente. Então eu só vou colocar uma ordem de compra em Bradesco, somente. E vou colocar uma ordem de compra, uma ordem de venda aqui para fazer venda alugada aqui, ó, Ciel e Quali. Então eu vou colocar aqui Ciel 3, uma operação que vai me chamar, tá me chamando a atenção aqui para venda, né? Ciel 3 é uma ação que já está dentro aqui de uma tendência de queda, de baixa. Então fazendo aqui o zigue-zague descendente. Se a Ciel 3 perder essa mínima daqui, vai confirmar, né, mais uma vez esse topo formado. Então confirma esse topo, perdendo essa mínima daqui nos 37,55. O stop fica aqui em 3,5%. Acho que vale muito a pena aqui fazer essa operação. Se você aposta, né, que a ação vai cair mais ainda. Então aqui é uma operação que vale bastante a pena, né, dar uma olhada nessa ação, embora ela não performe bem aqui nesse método. Mas eu tenho outra aqui, Quali 3. Quali 3 ficou lateralizando durante um bom tempo, então gera uma saída, gera uma venda alugada aqui, se perder os 26,26, o stop lá de 2%, né? Também essa ação aqui é para você que aposta que o mercado aqui vai desabar. Então isso aqui pode ser uma distribuição, né? Se você estudou as teorias aqui algumas teorias de análise técnica clássica, você vai ver que o mercado faz alguns tipos de acumulação e distribuição, acumula lá embaixo para subir, depois que sobe, os maiores investidores aqui começam a desovar as ações aos poucos. Então desova aqui, eles compram aqui, desova, compra, e aí vai desovando até que tudo perde força e o mercado desaba. Então a Quali 3 chama a minha atenção aqui para uma venda na perda da mínima de hoje. Então é isso, acesse lá voinvestirnabolsa.com.br, se inscreve aqui no meu canal. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube, clica aqui embaixo do vídeo no YouTube e deixa seu comentário, clica em gostei, compartilha aí com seus amigos e clica aqui em curtir, Vou Investir na Bolsa, curte aqui no Facebook e vai acompanhando aqui nossas análises. Se inscreve aqui no e-mail, clica aqui para se inscrever e toda vez que eu fizer um novo vídeo, eu mando direto para o seu e-mail, mando para o seu e-mail o que eu estou achando do mercado, mando essa tabela aqui também para você, né? Direto para o seu e-mail, e aí você vai
me acompanhando. Então é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo.